O equilíbrio é uma característica fundamental a ser desenvolvida por todo praticante de arte marcial. No sistema Wing Chun nos é apresentado ainda no primeiro domínio ocidental o exercício denominado Gangai Tala. Saudações, eu sou Henrique Tolomelli, líder da família Kung Fu by Vidim, e hoje vamos analisar o equilíbrio e o sistema vestibular na relação com as artes marciais e como o sistema Wing Chun pode contribuir ativamente em sua promoção. Gan significa de ouro ou dourado, Gai, galo, Da, solo ou um único, ou seja, unilateral, Lapa, ficar de pé. Gangai da Lapa, numa tradução livre, significa galo dourado sobre uma única perna. Trata-se de uma prática com o intuito de desenvolver o senso de equilíbrio no praticante de Wing Chun de forma unilateral e que antecede o Tigre, exercício de sensibilidade energética com os membros inferiores. É interessante que a prática do Gangai da Lapa é vista em outros sistemas de Kung Fu, como o Tai Chi Chuan. Este exercício acentua a estrutura do nosso corpo e solidifica nosso senso de equilíbrio em conformidade com a linha central e Hao Ma. No entanto, não pode realmente haver um cavalo dianteiro ou traseiro, ou seja, perna dianteira ou traseira sem que outra perna esteja tocando o chão. É exatamente por isso que Hao Ma tem sua própria menção dentro da coleção Wing Chun King Kui. De uma forma bem simples, o sistema vestibular atua como um sensor de movimentos, GPS, reconhecendo a velocidade angular da cabeça, flexão, extensão, rotações, etc. Velocidades que esses movimentos acontecem e aceleração linear, ou seja, se há um deslocamento para frente ou para trás, esquerdo, direito, para cima ou para baixo, e orientação cefálica em relação ao eixo gravitacional. O sistema vestibular é capaz de identificar a posição dos olhos em relação à cabeça e da cabeça em relação ao resto do corpo. Damos o nome de propriocepção a essa série de capacidades especiais de orientação espacial. Mesmo de olhos fechados, somos capazes de saber a posição de uma parte do corpo em relação à outra, e é fundamental para manter o equilíbrio e realizar atividades práticas. Veja nesse exemplo que mesmo com os olhos vendados é possível encontrar e tocar uma orelha ou nariz. A propriocepção é possível graças às células sensoriais chamadas de proprioceptores, que estão localizadas nos músculos, tendões e articulações. Essas células enviam informações ao sistema nervoso central que organiza os segmentos do corpo para manter a posição correta. O equilíbrio de um corpo é observado quando a soma de todas as forças que agem sobre ele tem força resultante nula. Para estar em equilíbrio, o objeto deve se encontrar em repouso ou realizando um movimento na mesma direção com uma velocidade constante. Na física, o equilíbrio ocorre quando o movimento de um corpo e sua energia interna não se alteram em um intervalo de tempo. Observe esse exemplo. O corpo apresentado na imagem está em equilíbrio, pois as forças que atuam sobre ele se anulam, ou seja, há um equilíbrio entre as forças da direita e esquerda, da mesma forma que as forças para cima e para baixo estão balanceadas. Dessa forma, os vetores das forças que agem sobre o objeto, ao serem somadas, têm como resultado uma força resultante igual a zero. As condições para ocorrer um equilíbrio são velocidade constante e ausência de aceleração. O equilíbrio de um corpo pode ser classificado em estático, dinâmico e indiferente. O equilíbrio estático é um estado estacionário quando o objeto está em repouso sobre uma superfície e em posição de equilíbrio. Portanto, a velocidade do objeto é nula. O equilíbrio dinâmico ocorre quando a velocidade do objeto é constante. Sendo assim, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme. Por percorrer a mesma distância em intervalos de tempo iguais, a aceleração é nula. Equilíbrio indiferente
é quando não há tendência de retornar ao estado inicial ou se afastar e desenvolver um novo estado de equilíbrio, pois seu centro de gravidade não altera sobre a superfície de apoio. A prática do Gangai Dalapa atua, entre aspas, como uma fisioterapia vestibular, promovendo redução da intensidade e frequência de tontura, melhora da coordenação e equilíbrio, aumento da confiança e segurança, prevenção de quedas, retorno às atividades do dia a dia. Isso porque Gangai Dalapa é a manifestação prática da propriocepção do equilíbrio corporal. Foi atribuído ao patriarca Ip Man a associação da prática da forma cimental em Gangai Dalapa, visto que acaba por enriquecer ainda mais a noção de equilíbrio, uma vez que o peso está sempre se alterando em diferentes partes do pé, enquanto os braços procuram manter a ocupação da linha central. Gangai Dalapa não se trata de um trabalho de resistência, e ao praticante são permitidas quantas trocas de base forem necessárias, já que não afetam a movimentação e a fluência dos braços. Alguns exemplos de Cimental em Gangai Dalapa: executar a forma sobre uma perna e depois a outra. Após dominar a execução com os olhos abertos, acrescente a prática com os olhos fechados. Experimente calçados com solados diferentes, espessura e com os pés descalços. Pratique sobre superfícies irregulares como tatame de borracha, cama elástica e etc. Experimente alguma superfície elevada. Experimente reunir todas as sugestões acima citadas como desafio final. E sua própria percepção, como está? Deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no Intuitive.